Bem, irmãos, vamos continuando aqui, passando para a segunda parte, né? O segundo módulo. Estou cansado porque eu acabei de gravar aquele comentário sobre o N.T. Wright e já vim direto para cá. Peguei uma água e vamos falar sobre a Bíblia, né? Vocês estão me vendo sem barba e eu acho que ficou bem estranho, mas eu tive que tirar. Em breve estarei de novo, de volta, né? Com a minha barba. Mas até lá eu tenho que ter passado isso aqui para vocês. Vamos lá. A gente já considerou a leitura no primeiro vídeo. Não tem como fugir de ler certo, né? É uma das regras fundamentais. Eu passei ali o básico para vocês. Eu vi que muita gente gostou e já pegou o jeito, né? Já está praticando, isso é ótimo. Isso é ótimo. E agora tem algumas questões a mais para a gente entender o texto, né? A gente vai tratar hoje sobre o contexto de cada texto. E tem muita leitura. Por isso que eu dividi em duas partes aqui. Essa é a parte 1 do módulo 2. Depois vai vir a parte 2 do módulo 2, né? O que acontece? Geralmente quando vocês ouvem falar de contexto, quando vocês ouvem falar, vocês só ouvem que contexto é todo o texto, né? Mas não é só isso. O contexto envolve mais questões do que todo o texto. É claro que todo o texto também compõe o contexto, mas a gente vai falar sobre questões mais importantes também, né? Isso vocês vão achar em livros de exegese, interpretação, e eu trouxe aqui de uma forma bem simplificada para a gente entender. Ao invés de trazer conteúdo acadêmico, eu trouxe exemplos práticos. Foi essa a minha troca. Não sei se vocês perceberam no primeiro vídeo, né? E funciona bem melhor, tá? Vocês já têm a apostila, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário do vídeo, mas a minha apostila está marcada com questões que eu acho importante a gente trabalhar. Primeira questão, o que é contexto? Contexto é o que existe em volta do texto. Isso inclui o texto anterior, posterior e a posição do texto dentro da Bíblia. Três questões básicas aqui sobre o contexto. Eu vou falar depois que eu tomar água. O texto anterior, aquilo que estava antes do versículo que você começou a ler, ou do capítulo que você começou a ler. O texto posterior daquilo lá, e a posição deste texto na Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia foi colocada na ordem correta? Ela não está fora de ordem, ela está na ordem correta. Ela vai revelando a graça de Deus até chegar em Mateus, tá? Então esse progresso, ele faz parte da revelação da graça de Deus. Então não está errado. Quando você pega lá um texto profético de Isaías, ele não está fora do contexto, ele está dentro do contexto, dentro daquilo que quem organizou propôs, né? Que é fazer uma perfeita revelação da graça de Deus. Se tivesse dentro do contexto, não é histórico, cronológico, você não entenderia cada livro, entende? Então ficou dessa forma aí. É importante saber o que está ali. O evangelho está ali por quê? Ele está ali porque ali é a posição dele. Cronologicamente ele vai ser escrito depois, beleza, mas é importante que ele esteja ali no início, entende? Romanos foi escrito depois de não sei quem, mas está lá na frente. É importante Romanos estar ali. Termina os evangelhos, você tem o resumo da doutrina cristã e aí você tem as cartas, entendeu? A posição é importante em cada lugar. Aí a gente tem um comentário aqui do livro Espiral Hermenêutica. Ele fala o seguinte, ó, o primeiro estágio do estudo sério é olhar para o contexto mais amplo dentro do qual uma passagem se encontra. Então, isso significa que ler a Bíblia não é só ler a Bíblia exatamente, né? Não que você não seja abençoado fazendo isso. Você pode pegar a Bíblia, abrir e ler, que você vai ser abençoado desde que você entenda o que você está lendo. Isso é importante. Mas para estudar a Bíblia, você precisa olhar para o contexto mais amplo dentro do lugar onde aquela passagem está. Se não conseguimos entender o todo antes de tentar dissecar as partes, a interpretação estará ameaçada desde o início. Você tem que aprender a ler todo o texto antes de interpretar. Esse é o título do estudo, né? Fora do contexto, as declarações simplesmente não têm significado. Espiral Hermenêutica, página 43, né? Isso significa que é preciso entender o quadro geral da passagem
Muita gente chama de perícope, né? Se não me engano, esse é o nome. Eu chamo de bloco de texto. Tá errado? Tá, né? Mas é o jeito que fica fácil de entender, o bloco de texto, né? As declarações, cadê? Tentar interpretar era a mesma. Geralmente se retira um texto do contexto para apoiar uma posição teológica em questão, sem se importar com os detalhes simples, como, por exemplo, o que está acontecendo, quem está falando, para quem está falando, qual o cenário geral quando foi falado, outras questões que são observadas, né? Tudo isso você vai ver daqui para frente, fica tranquilo, né? Se você já leu a apostila, você percebeu. Aí eu citei um exemplo. Um exemplo clássico é encontrado em 1 Timóteo 2, versículo 4, onde lemos: Deus, eu coloquei entre chave para vocês entenderem que é sobre Deus que Paulo está falando. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Este texto está fora do contexto. Eu tirei ele dali, sem me preocupar o que está falando no início e no fim, e peguei ele para usar, né? Só que isso vai completamente o contrário ao que Paulo ensina nas outras cartas, né? Como, por exemplo, Romanos 8 e 9. Como é que Paulo fala isso aqui? Em Romanos 8 e 9 ele fala sobre eleição e predestinação. Entende que não faz sentido? Como é que Deus pode desejar que toda a humanidade seja salva, se Paulo mesmo fala que ele escolheu quem vai ser salvo? Então faz sentido as duas informações. Só que eu peguei um texto e estou lendo ele de forma errada. Mesmo que ele esteja dizendo isso, sem entender o que ele fala antes e depois, eu acabei com o texto, eu comi o texto, né? Fazendo a leitura correta, a gente tem essas seguintes considerações do mesmo capítulo, né? Capítulo 2, lá no versículo 1. Admoesto-te, façam súplicas, no versículo 1. Fazer súplica é interceder, é orar também. Sabe, não é orar assim, não é aquele desejo simples, né? É desejar no fundo do coração mesmo. Ore de verdade, né? Faça intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí você para aqui, de novo, você pode tirar isso do contexto e falar, tá vendo que é todos os homens? Mas no versículo 2, Paulo dá mais uma informação importante, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Ou seja, não é que ele está falando sobre toda a humanidade, no sentido de que Deus vai salvar toda a humanidade. Não, é que ele quer salvar pessoas de todos os lugares, entende? Por isso ele cita reis, né? E pessoas que estão em eminência. Ou seja, o sentido do texto mudou. Agora Paulo quer que a gente ore por pessoas importantes também. Ore pelos políticos, ore pelos artistas, ore pela polícia, sei lá por quem. Porque Deus vai salvar pessoas de todos os lugares, entende? Agora o texto faz sentido. E o que nós fizemos para interpretar o texto? Só lemos. Lemos todo o texto, lemos o versículo 1 e o versículo 2. Né? Isso você pode ler todos os versos desse capítulo que vai dar a mesma coisa, né? Isso foi só um exercício sobre todo o texto aqui. O nosso estudo sobre todo o texto é bem maior. Bem maior, vai exigir muita paciência de vocês, tá? Mas você já percebeu que faz diferença, né? Leia todo o texto antes de tentar interpretar. Aí aqui sobre todo o texto. Isso é uma coisa que parece óbvia, por isso que eu marquei ali, mas não é. Não é tão óbvio. Você tem várias igrejas que fazem isso aqui, ó. Eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei o review. Por isso é a mesma camisa. Pegam a Bíblia, abrem o livro e fazem isso aqui, ó. E pregam sobre aquilo ali. Isso é um erro gravíssimo. Porque você pode cair nesse universalismo maluco aqui. Entende? É um erro por isso, né? Todos vão ser salvos. Por que todos vão ser salvos nessa pregação? Porque a pessoa acabou desconsiderando tudo. Então, parece óbvio, mas não é, né? Se não lermos todo o texto, não vamos conseguir compreender as partes dele. No vídeo que eu falo sobre como montar um sermão, eu explico que você pega uma quantidade de texto, faz um comentário sobre o texto, depois divide o texto, e aí você tem partes do texto. Tem partes do texto, você explica as partes do texto, faz aplicações na explicação e no final uma conclusão. Lembra?
Se você não consegue fazer isso, se você ler só um versículo, você tem que ler mais. E isso é um sermão decente é assim que funciona. É isso que a gente faz, entende? Então parece que é óbvio, mas não é. Um erro muito comum, por exemplo, estou trazendo mais exemplos aqui, de quem tenta apoiar a perda de salvação usando Hebreus 6:4. Porque só pode usar o 4. Você não pode usar mais versículos do que o versículo 4 para apoiar a perda de salvação. Por quê? Porque se você ler o quadro geral do texto, você vê que Paulo está falando sobre outra coisa. E a nossa conclusão aqui ela é meio que inédita, que eu nunca vi ninguém falando. Mas eu fui lá, peguei todo o texto, fiz o exercício para vocês e está aqui embaixo. Tá vendo? Você já deve ter lido aí na apostila, né? Viu como é que ficou diferente? O texto começa em 5:11 e termina em 6:12, pelo menos. Por que pelo menos? Porque lá no capítulo 10, o autor aos Hebreus parece falar da mesma coisa, ou seja, talvez não tenha acabado em 6:12 ainda, tá? Mas em 6:12 dá para completar um bloco de texto. Não é a perícope certa, porque lá a maioria das Bíblias divide em dois isso aqui, né? Mas seria um texto só, do 5:11 até o 6:12, tá? E aí, dividindo o 6:12, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aliás, do 6 até o 6:6, eu nem fui até o 6:12. Aliás, aqui eu fui até o 6:12, sim, né? Eu fiz até o 6:12, sim. Nós temos aqui 5 partes. Poderia ter mais, claro que poderia, né? Mas aí eu teria que fazer gigante, ficar ruim para a gente estudar aqui. Então vocês façam maior se vocês quiserem, não se preocupem. Mas a minha conclusão desse texto, meu esboço desse texto, é desta forma. Tá vendo? Vocês vão fazer esse esboço mesmo. Pegou um textinho, quero entender João 3:16, parte A, que é o que a maioria faz. Primeira coisa, não faça isso. Considere João 3:16 todo o texto. Você vai dividir em 2 partes, entendeu? Mas antes disso tem texto. E você vai ter que achar onde começa esse assunto e onde termina esse assunto, né? E aí sim, você vai ter essa estrutura que eu tenho aqui embaixo. Devaí, você fez no computador. Como é que você faz na Bíblia? Na Bíblia eu faço também. Só que eu não tenho uma Bíblia assim aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar essa Bíblia CF que eu fiz muito nela, ó. Na Bíblia CF eu tenho isso também. Mas, aqui, ó. Tenho aqui. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, mas eu vou mostrar assim mesmo, ó. Aqui em 1 Coríntios 2, ó. 1 Coríntios 2. Deixa eu ver aqui. É porque é o contrário ali na câmera. Vocês estão vendo aqui a marcaçãozinha? Então, essa marcação de uma... que continua... não, termina aqui, ó. No 1 até o 5. Esse é um texto, tá vendo? Seria uma perícope. Se eu estiver falando perícope errado, gente, me corrige aqui. Seria um texto completo, do versículo 1 até o versículo 5. Entendeu? Deste texto, do 1 ao 5, eu poderia fazer um sermão dividindo as partes ainda. E aí eu risquei aqui do versículo 6 até o versículo 10. É outra parte do texto. Se fosse fazer um sermão, o primeiro sermão seria capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, e aí capítulo 2 ainda, do versículo 6 até o versículo 10, assim por diante, tá? Na Bíblia eu faço assim. Vocês podem anotar, né? Se vocês quiserem anotar em algum lugar. Não deu pra ver, né? Porque inverte, eu não vou conseguir ver. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, assim. Cadê? Inverte aqui, tá vendo a marcação? Eu faço assim, eu mando foto lá pra vocês também, se vocês quiserem. Eu faço muito assim, na Bíblia King James eu tenho que fazer assim também, porque não vem as marcações, né? E fica bem interessante para você dividir o texto. Bom, neste caso aqui, no nosso caso do exemplo, versículo 11 e 12, o autor reclama dos leitores, pois eles se tornaram negligentes em estudar e por isso não pode falar tudo o que deveria. A grande problemática do autor é essa, né? O autor queria explicar coisas mais avançadas, como se já não tivesse feito isso, né? Mas para ele não foi. E ele vai reclamar dos leitores. Olha, vocês se tornaram negligentes. Vocês pararam de estudar. E por isso eu tenho que me limitar ao básico. E esse básico é quase Hebreus inteiro, né? E isso é uma reclamação. Começa aí a reclamação.
E depois, no versículo 12, os leitores provavelmente já ouviram todo o ensino básico, mais uma vez, mas ainda não compreenderam e por isso não evoluem. Ele está dando uma motivação para eles ouvirem o básico e passar para o avançado, porque vocês não vão evoluir na fé. Depende também do estudo, depende da aprendizagem em nossa fé. Nós precisamos aprender, tá? É isso que o autor está falando aqui. Isso denota falta de interesse e preguiça dos receptores da carta, tá bom? E do 14, do 13 e 14, ele vai falar sobre dois tipos de teólogos. E nós estamos no segundo tipo aqui, ó. Primeiro tipo de teólogo, o básico, dois tipos de ensino teológico, de estudo teológico. O básico, que é aquele que nós devemos aprender no início, né? Ele vai chamar de leite. Leite é um alimento para criança. E aquele que é ensinado para adulto, que ele vai chamar aqui de alimento sólido. Ou seja, uma criança, ela não pode continuar mamando depois de velha. Ela tem que passar para o alimento sólido. É isso que ele está falando. Está fazendo uma analogia aqui para entender a necessidade de crescer também no conhecimento. E aí no versículo 1 e 2 do capítulo 6, que é onde ele faz a transição do capítulo, o autor da carta cita doutrinas básicas e chama os leitores a prosseguir. É uma continuação do capítulo 5, percebe? E fizemos isso lendo todo o texto, né? E aí ele vai citar no início do capítulo doutrinas simples e depois ele vai falar que essas pessoas só rodeiam simples, né? Elas ficam circulando em looping, né? Assim, ó, elas nunca crescem, né? Isso é o mesmo que eu escrevi aqui, ó, isso é o mesmo que ficarmos a vida inteira falando dos 5 pontos da graça, por exemplo, né? Imagina vocês aprenderem os 5 pontos da graça e depois voltar para o início. Eu já tive pessoas no grupo assim, eles nunca aprendem, eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, até que um dia eu tirei essa pessoa, tirei ela do grupo. Foi umas 2 pessoas assim, né? Que eu lembro. Então não tem como ficar nos 5 pontos da graça a vida toda, você tem que evoluir. E uma hora você vai estudar teologia sistemática toda, você vai também, já acabou aquilo, você tem que evoluir. Aí você vai pegando outras doutrinas, né? E você vai começando a ensinar também, né? Claro. Mas isso tem que acontecer. E é esta reclamação dele. Por que essas pessoas não estavam evoluindo? Ele fica coçando assim, sabe? Por que vocês não estão crescendo? Alguma coisa está errada. E a parte pesada, do versículo 3 ao 6, aqui eu deveria ter dividido mais uma vez, essa parte aqui deveria ser o restante. Eu devia estar com sono, não dividi, né? Por isso. Essa parte mais dura, o autor demonstra duvidar que pessoas que precisam sempre voltar ao início, após ter recebido o leite, tenham de fato sido salvos. Entenda a preocupação do autor. Pessoas que nunca crescem e nunca sabem das coisas. Será que essas pessoas creem em Jesus? Né? Para não desejar aprender a Bíblia, né? Não estou falando sobre calvinismo e arminianismo, a Bíblia. Pessoas que são cristãs e não gostam da Bíblia, será que são crentes? Esta é a questão do autor, esta é a questão. Por isso que ele está pegando pesado quando ele fala isso, tá? Porém, quando o autor termina na sessão seguinte, ele fala o seguinte: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes. Olha só, ele quer que eles não sejam negligentes. Ele não está dizendo que eles são assim. Ele está ensinando a não ser assim. Isso faz a gente voltar lá no início e pensar que não era o desejo dele que aquelas pessoas fossem negligentes, mas que eles avançassem na fé. Então ele não está dizendo que aquelas pessoas perderam a salvação. Ele está usando como exemplo de pessoas. Será que vocês foram salvos mesmo? Basicamente isso. Como é que descobrimos isso? Lendo todo o texto. Lendo todo o texto, fazendo as marcações certinhas. A minha marcação aqui no final não ficou certa, tá? Eu tinha que dividir mais. Mas eu devo ter esquecido no dia, alguma coisa aconteceu. Sei lá, faltou energia. Energia não falta. Mas é isso, né? Então, esse é só o primeiro exercício. Divida o texto para entender melhor ele. Mas não fique só no versículo. Leia mais, tá? Leia mais.
Vou até falar sobre isso daqui a pouco a respeito da Bíblia de Estudo. Outro ponto importante, o autor e os destinatários. Isso é muito importante, é muito negligenciado. Eu vou trazer dois exemplos só, e eu quero que vocês vão atrás de mais exemplos, né? Porque senão o estudo ia ficar muito grande. Mas é importante isso aqui. Constantemente esquecemos de verificar quem são os destinatários do texto original. E isso faz com que apliquemos ele ao mundo, por exemplo, todo, em toda parte. É isso. O que acontece? A Bíblia Sagrada, vou falar isso de forma geral agora sobre toda a Escritura. A Bíblia Sagrada não é uma palavra para não cristãos. Ela não foi escrita para não cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela não tem eficácia nenhuma em não cristãos. Porque quando ela começa a ter eficácia nesses não cristãos, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram convertidos, eles são cristãos agora, entende? Então por isso que a palavra de Deus, ela tem um destinatário. Ela não existe para avisar Satanás que ele vai ser condenado ao inferno. Ela não existe para isso, tá? Ela existe para nos instruir. Nós que somos cristãos. É só um exemplo, tá? Pegar uma bênção dessa Bíblia e aplicar ao mundo inteiro já é tirado do contexto. Tirado do contexto. Vamos olhar um pouco mais de perto isso. Alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Isaías 1, versículo 2 na ACF. O texto diz o seguinte. Isso é sobre o texto de Isaías, tá? Que é a introdução de Isaías aqui. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Será que é para quem e sobre quem que Isaías vai estar falando aqui para frente? Então, é sobre os filhos de Deus. Então, o livro foi escrito para os filhos de Deus. Aí, observando mais o contexto, que a gente vai ver daqui para frente, vocês vão perceber que ele foi escrito para os filhos de Deus que estavam em cativeiro por causa do pecado. E aí faz todo sentido o texto. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Se a gente fosse completar com as minhas palavras, e por isso eu os castiguei, eu diria isso, né? Mas esses são os destinatários do texto, o povo de Deus. Isso está em Isaías, né? E é só um exemplo. Os textos proféticos sempre trazem isso no início, tá? Alguns salmos também trazem. As cartas também vão trazer sempre, como você tem aqui no segundo exemplo. Então é importante entender quem são os destinatários do texto. Ó. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados, olha que mais destinatários, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo está dizendo? Olha, este texto que eu vou escrever para vocês, este texto aqui, cadê o Interwrite sobre 1 Coríntios aqui? Eu gravei sobre isso aqui. Este texto aqui é para a igreja de Deus, que está em Corinto, aqueles que são santificados em Cristo Jesus, aos que são chamados santos, com todos os que em todo lugar, ou seja, envolve mais pessoas, que invocam o nome do nosso Senhor. Ou seja, a carta é totalmente para cristãos. Compreendem? Por isso as bênçãos que tem nela é para os que são cristãos. Tá? Não tem como aplicar a outra pessoa. Você não pode pregar para uma pessoa que não é cristã uma bênção para ela sem que ela creia em Jesus. Você está errado se fizer isso, tá bom? Você está atravessando o processo. Então, é importante conhecer os destinatários, né? Sobre os destinatários, existem outras questões que eu vou tratar aqui nos personagens. Aqui, deixa eu ver. Isso, eu vou tratar nos personagens sobre os destinatários ainda. Por quê? Alguns destinatários não cristãos são usados em algumas partes da Bíblia. Eu chamo isso de personagens, tá? E vai estar no próximo ponto, próximo e último ponto. Logo, se alguma parte do texto for lido todo mundo ou todos, ou coisa parecida, é preciso considerar que tipo de todo o autor está dizendo. Como Jesus faz e foi escrito por João, né? Deus amou o mundo
e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Jesus não está dizendo que Deus amou o mundo para que o mundo inteiro seja salvo. Não, é muita gente, entende? É muita gente, todo mundo nesse caso. Ele limita propositalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, são esses que são salvos. Né? Isso é importante. Esses são os destinatários dessa mensagem, os que creem. Os que não creem não podem esperar uma salvação porque Deus amou o mundo. Se você fizer isso, está fazendo errado. Tá? Eles têm que esperar a condenação, que é o que Jesus vai falar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3 também. Entende que nós vimos o contexto e vimos os destinatários da mensagem? É assim que funciona. Se não fizer isso, vai ter interpretação errada das Escrituras. Alguns textos proféticos trazem mais de um sujeito no texto. Por exemplo, em Isaías encontramos profecias contra os inimigos de Deus, mas isso não acontece sem que antes seja direcionado pelo próprio profeta. O que acontece? Quando o profeta vai falar sobre isso, ele cita no início, né? Como, por exemplo, em Isaías 40. Isaías 34. Deixa eu ver se eu vou usar esse texto aqui. Eu vou usar esse texto aqui em personagens. Vamos passar adiante aqui. Sobre os personagens, né, que são os próximos aqui da nossa sequência de contexto. Eu trouxe uma historinha aqui sobre os fariseus. Né? Nós somos chamados de fariseus, porque nós estudamos a Bíblia, somos chamados de fariseus. Muita gente já foi chamado de fariseu dentro da igreja, né? O farisaísmo, né? Não tem nada a ver com o farisaísmo. Mas você já ouviu alguém ofender um estudante de teologia de fariseu? Já se perguntou o que é um fariseu? Muita gente não tem ideia do que é ser um fariseu, por isso é importante saber quem são as pessoas envolvidas no texto e o que se entende delas. Como é que você vai aprender o que é fariseu? Você vai procurar um livro sobre história, e você vai entender que era um grupo religioso. Político/religioso, né? Mas no texto bíblico você já tem. Por exemplo, Jesus estava constantemente curando... aliás, isso aqui sobre outras coisas, né? Não, por exemplo, você vai ter Jesus falando com eles no início dos evangelhos, no meio e no fim. Onde está Jesus no fim? Mateus 23, por exemplo. Jesus fala muito contra os fariseus. Mateus 12, Jesus fala muito sobre os fariseus. É lendo esses textos que vocês sabem quem são os fariseus. Quem já fez isso, levanta a mão. Quase ninguém. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que os fariseus não eram pessoas que estudavam a Torá. Eles não estudavam a Bíblia exatamente. Eles criaram uma interpretação pessoal dela. E eles estudavam essa interpretação. Eles tinham uma nova perspectiva da lei. É isso que eles tinham na época. E Jesus pega pesado com essa gente. Agora, quando você estuda teologia, você não está criando uma nova perspectiva da lei. Você está estudando teologia. Então não dá para te chamar, ou para chamar um estudante de teologia de fariseu por causa disso. Isso acontece quando nós prestamos atenção aos personagens do texto. Aí sim tem aqui, ó, por exemplo, Jesus estava curando, isso já é um outro tipo de análise de personagem. Jesus estava constantemente curando pessoas doentes, mas não qualquer doença. Já parou para pensar no motivo de curar sempre aleijados, cegos, mudos e surdos? Por que Jesus curava isso? Jesus não curou ninguém que estava com dor de cabeça, né? Jesus não curou ninguém que estava com o coração parando, ninguém que tinha o braço menor do que o outro. Aqui, ó, tem, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui, ó. Por que Jesus não curava essas pessoas? Porque além de serem pessoas rejeitadas pela sociedade, essas que ele curava, eles constantemente refletem as nossas desqualidades antes de sermos salvos. Então, quando o autor escreve o milagre de Jesus, ele está usando aquele personagem para te ensinar algo que Jesus faz, entende? Então, ele cura um aleijado para mostrar que sem Jesus nós não conseguimos andar, nós não conseguimos sequer caminhar espiritualmente. Os aleijados que são curados, a maioria deles, acho que tem um que não fez isso, né? Eles seguem Jesus. Então, sem Jesus,
curar esse aleijado, ele não conseguiria seguir Jesus. Esta é a questão. O cego, depois que é curado, passa a seguir Jesus. O mudo passa a glorificar Jesus e o surdo passa a andar com ele também. Por quê? Sem este milagre, eles não poderiam fazer isso. Então, além de ensinar sobre a cura, ele está ensinando o que Jesus faz em todas as pessoas que acreditam nele. Então, o personagem é extremamente importante para entender isso. Por exemplo, que um exemplo que não está aqui, que está Mateus 3, né? Um exemplo. Teve alguém que foi curado, acho que era um aleijado, e ele foi ao templo, né? E quando ele chega no templo, a incredulidade dos mestres lá do templo fez com que eles não acreditassem. Mas a pessoa que foi curada acreditava. Olha a diferença da fé e da incredulidade. Entende? Isso é importante. E o autor estava ensinando sobre isso enquanto ensinava sobre a cura também. Aí o outro exemplo que eu trouxe de análise de personagem está em Mateus 3. Ó. Um exemplo muito comum é encontrado em Mateus 3, quando João Batista começa a corrigir os líderes religiosos que chegam para questionar o que estavam fazendo. Muitas pessoas acham que João estava ensinando a existir 2 batismos salvíficos, né? No verso 11. Porém, não percebem que João está enfrentando a oposição descrita no versículo 7. O próprio texto está dizendo isso. E demonstrando que o juízo viria para eles. Fato que pode ser confirmado por Jesus em Mateus 23. Olha a posição do texto dentro da Bíblia Sagrada também. Não é um costume comum, mas precisamos tentar, pelo menos, imaginar o cenário e os personagens que envolvem esse cenário para entender. Por exemplo, em Mateus 3 nós temos 3 personagens principais. Primeiro, João Batista, que estava batizando. Depois, os batizados, que ouviam a mensagem de João Batista e eram batizados. E depois, terceiro, os fariseus e os saduceus. Eu juntei os 2 grupos em um só porque eles representam aqueles que iam contra o que João estava fazendo. Estes é que fazem parte da parte final do texto. São os fariseus e os saduceus e João os personagens da parte final de Mateus 3. Por isso que não existe 2 batismos salvíficos em Mateus 3, mas um batismo salvífico e o outro batismo condenatório. Tá bom? Então é importante você entender aonde que termina a ação de um personagem e entra outro. Como é que vocês vão fazer isso? Lendo o texto. A minha conclusão aqui foi bem interessante. Ó. Ao chegarmos no verso 11, lemos João advertindo os fariseus e os saduceus. Aliás, ele já os tinha condenado quando disse lá no versículo 7, se não me engano, né? Um versículo assim, eu esqueci de colocar aqui. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz, olha aqui o sujeito, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João já tinha falado isso antes, né? E quando chega no versículo 11, tem a famoso batismo com fogo. Pessoas grandes como, acho que Calvino, Hernandes Dias Lopes, outras pessoas interpretam isso aqui como batismo. É meio que uma tradição, entendeu, irmãos? Mas a gente vai seguir a tradição? Eu acho que não. Acho que é melhor seguir o texto. Acho que eu fico com o texto, tá? Tradição ou texto? Texto. Eu prefiro ficar com o texto. Um outro problema comum, que é aquele que eu falei lá em cima, é que no Antigo Testamento pode-se achar nomes de pessoas ou países para referir-se a outros povos ou pessoas. O que significa isso? No Antigo Testamento, isso também acontece no Novo, mas é muito no Antigo Testamento, você pode achar personagens que simbolizam outras pessoas ou países. Por exemplo, Isaías 34, que é o texto que eu trouxe aqui para vocês para a gente finalizar. Mas existe outro que eu vou falar para vocês também. Lá em Isaías 34, nós temos o seguinte texto: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada de Deus se embriagou com a ira de Deus, e ela desceria. E de repente ele fala em Edom. Opa, Edom? Né? Por que Edom? Porque Isaías não estava em Edom. O inimigo deles não era Edom mais.
Aqui era a Babilônia, né? Se não me engano, é a Babilônia. Então, alguma coisa está errada. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando um inimigo em comum para simbolizar algo que Deus iria fazer aos seus inimigos. É isso que ele vai fazer. A profecia tem no início do verso 1, onde Deus convida as nações para ouvir o seu juízo. Então, lá no verso 1, Deus fala sobre todas as nações. Ele não fala sobre Edom, entende? No verso 2, Deus diz que se diz indignado por todas as nações. E no verso 5, ele cita Edom, que é o nosso problema, né? Porém, Edom foi alvo da profecia particular entregue por Obadias. E isso foi feito antes de Isaías. 100 anos quase antes de Isaías. Entende? Então, o que aconteceu? Edom voltou para ser castigado? Não, ele usa como um símbolo. Então é importante entender os personagens também. Viu o personagem, ficou curioso? Pesquisa sobre ele na Bíblia. Ele pode estar sendo usado como um símbolo. Neste caso, Edom está representando os inimigos. Beleza, isso que eu falei. Agora, outro exemplo que eu quero trazer para vocês, Isaías 34. Isaías 34 vai usar uma ovelha para simbolizar o povo de Deus, em particular o povo de Deus, e vai usar o termo pastor para Deus mesmo, Deus especificamente. Depois ele vai falar, esse pastor vai falar que ele vai mandar o seu rei Davi restaurar as suas ovelhas. Aí está usando uma outra pessoa para simbolizar Jesus nesse caso, que é o rei Davi, né? Ali no texto de Isaías 34. Ezequiel 34. Se eu falei errado, é Ezequiel 34. Esses personagens são importantes e você vai entender melhor entendendo o que significa esses personagens dentro da Bíblia. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Davi errou, beleza, mas ele foi o rei segundo o coração de Deus. O rei verdadeiro que viria restaurar todo o seu povo não errou, porque ele é o rei perfeito, tá? E Davi era um símbolo desse rei. Você vai encontrar esse tipo de linguagem muito em Hebreus também, que vai trazer ali a ideia de Jesus ser o cordeiro, o seu sacerdote, né? Vai usar a imagem de Melquisedeque. Olha, Jesus ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Vai causar confusão se você não entender por quê, né? Por que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque? Por que esse personagem aparece lá na frente? Porque Melquisedeque não tem descrição dele entrar e sair na Bíblia. Entende? É como se na Bíblia Melquisedeque nunca tivesse nascido e nem morrido. Por quê? Melquisedeque é imortal? Não, é porque não foi registrado. Só por isso, entende, irmãos? Então, olha que interessante conhecer um pouco dos personagens. Bom, eu acho que por essa semana foi isso aqui importante. Falamos sobre os personagens, falamos sobre os autores, o autor e os destinatários, e falamos sobre a leitura de todo o texto. Na semana que vem eu vou fazer algum exercício com vocês para a gente colocar isso aqui na prática. Na outra semana eu vou tratar sobre outras questões importantes sobre o contexto, tá bom? Fiquem com Deus, eu vou acompanhar os comentários de vocês e vou acompanhar também lá no grupo que vocês vão trazendo para a gente, né? Tragam e semana que vem, de repente, eu boto no vídeo também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Onde que eu aperto?